do Lube. Eles são do Grupo 19 de Teatro de São Paulo, um grupo que eu acompanho desde o primeiro espetáculo, não é verdade? Que eles fizeram Histeria, que foi um sucesso nacional, uma coisa internacional, que nacional, internacional. E agora eles estão em cartaz em Belo Horizonte com um espetáculo que eu tive a felicidade de ver no sábado de manhã, que se chama Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar. E por que esse espetáculo é diferente na trajetória deles? É porque é o primeiro espetáculo infantil. Então, eu queria saber um pouco de bastidor. Assim, Ronaldo, foi você que trouxe essa proposta. Como é que foi? Na primeira vez que você apresentou, vamos fazer um infantil? O que você ouviu dos seus colegas? Na verdade, essa foi uma decisão meio conjunta. Assim, a gente já estava falando há um tempo sobre isso, né? Acho que tem a ver com o fato das meninas também terem virado mães, né? A Janaína e a Juliana, da gente conviver de perto com esses mascotes aí crescendo do nosso lado. E então isso pareceu meio natural, né? Vamos nos desafiar, né? Como é que vai ser continuar usando todas as questões que o 19 traz, como interatividade, exploração de espaço, para esse público infantil. E aí, quando a gente decidiu fazer isso, foi meio... A gente começou a pensar numa série de temas, o que a gente gostaria de falar para as crianças. E aí surgiu a ideia do livro do Amazóis. Que é baseado, inspirado, né, De Repente, nas Profundezas do Bosque, né? Isso, exatamente. E aí surgiu falar sobre essas questões todas espinhosas, vamos dizer assim, para o universo infantil, que é bullying, falar sobre a importância da diversidade, todas essas coisas. Eu levei meus sobrinhos no sábado e saí de lá conversando com os meninos. Eu falei assim, agora eu estou perdida, porque como que eu vou levar numa peça assim, tradicional, vamos dizer assim, e não oferecê-los aquela experiência? Lube, o que é teatro para você? Uau! Graças a Deus não foi para mim isso. Eu achei que havia uma pergunta. Olha, eu acho que tem perguntado muito isso para a gente, né? O infantil, o adulto, e acho que para mim, para nós, tem um princípio aí que é o mesmo, né? Que é entender esse lugar do teatro como esse lugar do encontro e do encontro para uma reflexão, para uma conversa, né? A gente fala que a gente conversa junto não só porque as peças são interativas, mas acho que porque as peças propõem perguntas, né? E propõem uma experiência. Então, de alguma forma, foi muito parecido com os outros processos. Eu acho que a diferença tem sido muito mais no fazer, né? Porque o que é gostoso do universo infantil é que a criança não tem essa amarra, né? Que às vezes, e outra coisa, ela também não está viciada nesta convenção que se estabeleceu do teatro. Então, eu acho, você brincou do seu sobrinho, como é que é voltar? A ideia é que não, que seja daqui para frente, quer dizer, eu fico feliz que as pessoas comecem a entender o teatro não mais como esse lugar, né? Um lugar onde você possa ir de chinelo, como eu estou aqui agora, um lugar onde isso possa acontecer em qualquer lugar. Você pode falar, participar, você pode falar. E pode... Estava contando ali, né? Tipo, vários pais, antes de começar a peça, não fala, fica quieto. Aí eu falo, mas que lugar é esse, né? Então, eu acho que também o nosso desejo do infantil era também ampliar essa discussão para mais gente, né? Uma discussão. E é interessante, assim, eu estava lembrando a trajetória de vocês, desde o Histeria, muito antes da gente falar dessa coisa do feminismo como a gente tem hoje, o Histeria já falava disso, né? O Higiene também, né? O que aconteceu na cidade de vocês em São Paulo, o Higiene também fala disso. Então, vocês estão assim, trazendo temas que, às vezes, naquele momento, não tem como é que falar? O grande destaque, não é o tema do momento, mas depois as coisas vão acontecendo, né? E aqui vocês trazem umas questões muito importantes. Para além do bullying, a questão da natureza, né? A questão dos animais. Porque a história, a gente, de uma aldeia, né? Que os animais sumiram, não tem mais bicho nenhum. E as crianças, bonitas crianças, falam, não tem gato. Não, tem gato, sim. Não tem. Porque os animais desapareceram. Então, de certa forma, são todas as peças, elas fazem alertas, né? A função da arte é por aí?
Acho que sim, né? Eu acho que para mim, né, pelo menos, eu acho que a função do teatro, da arte em geral, sobretudo, fazer um reflexo, né, sobre o nosso tempo. Eu adoro a expressão que o artista é a antena da raça, né? Então, acho que é um pouco tentar captar tudo o que está acontecendo e falar de tudo isso, talvez de uma outra forma, para abrir novas questões, né? Acho que a função do teatro é muito mais lançar novas perguntas sobre o tempo da gente do que necessariamente ter respostas, né? E fazer isso para o público infantil, eu acho, tem sido muito prazeroso, né? Porque é como o Lubi falou, as crianças elas chegam ali de uma forma sem amarra, né? A gente percebe muito mais essas amarras sendo colocadas pelos pais e tal. Que é mais pela escola, às vezes. Pela escola, que eu acho, particularmente, a escola, a gente fala disso na peça, né? Eu acho a escola um dos ambientes de socialização mais opressores que existe na sociedade. E é assim desde muito tempo, e continua sendo. Então, como é que a gente vai conseguir desconstruir a escola como esse ambiente opressor e no momento em que a gente avança no conservadorismo dentro desse país? E é legal fazer uma distinção entre a escola e o professor, e o caso da professora. Tanto que na nossa peça a professora é exatamente a figura que faz essa ponte, né? Que é ela que traz, talvez ela começa a plantar isso nas crianças. Talvez existam os animais, sim, né? Ela vai atrás desses desenhos antigos, ela vai um pouco. Eu digo isso porque a gente está vivendo esse momento tão triste do Brasil, assim, né? Onde o professor está sendo vilanizado, assim como artista. Então também é legal fazer essa distinção entre a escola e os professores, né? Porque acho que é um modelo arcaico, né? Aquilo que eu falo, é muito louco a gente estudar numa escola muito parecido com a escola da nossa avó, não é nem da nossa mãe. Quer dizer, assim, eu fico chocado, eu vejo minha sobrinha e falo, como assim que ela ainda aprende assim? Uhum. Né? Então, eu acho que tem... E é engraçado que a gente volta na questão da interação, né? Porque o que falta nesses lugares é o lugar da escuta. Porque você falou de histeria, do feminismo, tudo. A gente faz as nossas peças, a gente tem esse privilégio, tem muito a ver com o momento histórico que a gente apareceu. Quase todas as nossas peças a gente faz até hoje. Então, o histeria a gente faz até hoje, depois de 17 anos. Como é que é fazer histeria hoje? Então, essa é uma questão que é interessante, assim, porque a questão da interatividade, ela não é só uma linguagem, né? Ela é um meio e ela possibilita que a peça se reatualize. Então, não é só assim, para participar, nossa, só para dar um... Não, é entender que esse espaço de reflexão é que ele precisa ser atualizado. Então, a gente tem uma sensação, né, difícil dizer isso também de uma forma taxativa, mas pegando histeria, por exemplo, se no começo ela tinha uma pegada muito emocional para as pessoas, hoje em dia, como esse discurso veio mais à tona, as pessoas saem emocionadas ainda, mas já saem mais, digamos assim, engajadas ali, já saem mais articuladas, porque o discurso ficou muito mais concreto, né? E acho que todos nós fizemos parte disso, né? Porque são vários gestos que a gente vai fazendo, né? Porque também tem isso, né? O teatro tem essa maravilha do gesto, né? Tipo assim, que é só de você ver e aquilo está ali e já tem a força por si só. Eu acho interessante você falar essa questão da escola, porque é um negócio que eu fico sempre pensando também, discutindo, conversando muito com os meus sobrinhos sobre isso. Assim. Às vezes eu tenho a impressão que a escola ela não está preparada para lidar com uma criança, por exemplo, que tem muita curiosidade, que tem repertório cultural, inclusive. E aí acaba, como não está preparada para isso, acaba ignorando ou trazendo a criança para o formato. Né? O que é uma castração, não deixa de ser uma castração. Né? Se a criança de 5 anos quer falar sobre política, então esteja preparado para conversar sobre política com essa criança. Esteja preparada para conversar com essa criança que tem um repertório de filme, mesmo que isso não seja da idade deles. Né? E eu acho que é isso que é bacana do espetáculo, é que vocês estão preparados para lidar com esse tipo de criança. Que eu levei uma assim para eles. Verdade. Eu acho assim, quando a gente estava construindo a dramaturgia, eu tinha assim 2 preocupações e, ao mesmo tempo, 2 ambições. Que era, eu
como ela é inspirada num universo de um escritor que não faz concessão na sua obra, né? Eu também queria, de alguma forma, manter isso. Quer dizer, eu pensei assim, bom, estou aqui escrevendo para as crianças, mas como é que eu não subestimo essas crianças, né? Então, eu tentei manter na dramaturgia, né, essa capacidade da metaforização, da poesia, porque eu acho que as crianças são capazes, né? Elas leem o mundo de uma forma, inclusive, muitas vezes, muito mais elaborada do que a gente, do que os adultos. Então, eu fui assistir muitos espetáculos infantis na época que eu estava escrevendo. Como é que foi essa experiência? Porque eu também tenho ido bastante. Então, eu me deparei com surpresas boas e também fiquei bastante assustado em alguns casos, exatamente por isso, porque eu via, às vezes, espetáculos que estavam ali tratando a criança quase como, sei lá, subestimando total, assim, né? Como se a criança fosse um ser que precisasse de uma explicação tintim por tintim, tati bitati do mundo. E aí eu queria fugir disso, né? Falar desses assuntos todos, como que a gente fala disso, sem ignorar também que é o universo infantil, mas, ao mesmo tempo, mantendo essa capacidade que as crianças preenchessem. E como o Lubi fala, eu acho que tem essa coisa que as nossas dramaturgias, elas são lacunares, porque elas permitem exatamente a entrada da plateia como um princípio ativo ali. Então, dependendo das crianças que estão, cada dia vai ser um, né? Assim, a gente, para mim, teve um exemplo muito nítido essa semana, porque na sexta-feira a gente recebeu um grupo de escola de classe média alta. E na sexta-feira passada a gente recebeu uma ONG. São 2 espetáculos diferentes. E o que a gente percebe não é nem a diferença da criança, a gente percebe a diferença do adulto agindo sobre essa criança, né? Como esses adultos estão educando essas crianças, né? Então, é muito, acho interessante isso dessa pesquisa que a gente fez assistindo, do ponto de vista da encenação, é muito engraçado porque fica um pouco essa lenda, né? Tipo, não, porque essa criança já nasce com um tablet na mão, então todo mundo começa e coloca vídeo, e é muita luz, é muita coisa. E, às vezes, esquece de pensar nessa essência do teatro, que é onde está a força dele, que é a questão da presença e do encontro. Então, uma coisa que a gente reforça muito que é uma peça infantil, mas é uma peça para o pai ir com o filho. Pais, né? O adulto ir com a criança. Em que sentido? Até por conta do tema, a gente tem um pouco a pretensão de que a peça seja um disparador de uma conversa. Então, o tempo todo a coisa é pensada para que o adulto esteja junto com ela, fazendo junto. E essa alegria que você vê, assim, de ver que depois, né, a peça vai andando e aí eles começam a se transformar nos bichos e colocam o figurino. E ali é para fazer junto, né, para você se divertir junto. Alguns pais também pegam as roupas, também fazem os bichos. Então, tem e esse espaço cada vez é mais difícil, né, desse adulto estar com a criança. Tem um pouco essa ideia assim, eu vou lá e deixo, né? É como se fosse uma recreação, e não. Né? Então, o teatro, ao contrário do tablet, de todas as outras coisas, ele é o lugar de fazer junto. Então, isso foi uma coisa que a gente reforçou muito na encenação. Como você faz uma peça infantil onde adultos e crianças façam juntos. Não, e é bonito respeitar a teatralidade na primeira parte, né? Quando eles entram eles entram com um biombozinho assim, que aquilo pode ser tudo, né? É a cama, vira um portal. E como que as crianças elas entram naquilo, você não tem que ficar explicando, não tem que colocar um negócio tecnológico, não tem que fazer aquele trem super realista. Não. Isso é a beleza do teatro, né? E todo mundo é capaz de perceber essa linguagem e embarcar, né? Porque aí você vem e brinca com uma bola gigante e as crianças vão ficando apaixonadas com aquilo. Isso é muito legal. Agora, esse espetáculo, ele, para nós adultos que ficamos refletindo sobre a dramaturgia, ele trata de um universo completamente distópico, né? É distópico. Então, o que é bacana é isso. Você vai numa peça, um espetáculo infantil, que as crianças vão sair com uma reflexão e os adultos com outra. Assim, que tipo de mundo eu estou construindo para não chegar nesse ponto, né? E assim, nos debates que a gente tem feito com o público infantil, que tem sido bem bacana, que a gente tem debatido com as crianças, né? Com as crianças.
eu fico muito impressionado, assim, porque, de alguma forma, eu acho que a gente avançou um pouco no mundo, com todas essas questões de representatividade, os movimentos identitários aí ganhando força, ganhando vozes. Eu acho que a gente tem falado um pouco mais sobre o bullying. Mas, por exemplo, eu sofri bullying quando eu era criança, na escola. E o que era muito assustador de perceber é que não existia nenhum espaço, nenhuma esfera da minha vida para falar sobre isso. Eu não conseguia falar sobre isso na escola, eu não conseguia falar sobre isso com os meus meus outros amiguinhos, eu não conseguia falar sobre isso dentro da minha família, né? Então, eu acho que hoje, percebendo nesses debates, as crianças elas se colocam e já tem ali um entendimento de que isso não é bacana, de que isso não é legal de fazer, ao mesmo tempo que elas relatam, mas continua sendo feito. As pessoas continuam usando as identidades, aquilo que a gente não consegue desportar da gente, como um instrumento de ofensa. E, depois que a gente cresce, essa coisa do bullying, ela continua reverberando na gente. São muitos anos de terapia e tal para desconstruir o efeito que isso provoca na psique da gente. O pior é que o bullying continua, né? Só que na vida adulta ele é mais escroto. Né? Você pensa o que está acontecendo com os artistas hoje no Brasil? É bullying. É bullying. É bullying. Precisa da Fernanda Montenegro ir para um programa popular, de uma televisão super popular, e mesmo assim aquela senhora sofre bullying. E o bullying tem uma lógica muito perversa, né? Porque um dia eu estava pensando sobre isso, e aí eu tenho comparado o bullying ao vírus. Para mim, o bullying é a mesma coisa que um vírus. Porque o vírus ele é muito vagabundo. Um vírus ele não é nada. Ele é algo que morre, tipo, em 14 segundos em contato com o ar, ele morre. E ele faz um estrago dentro de você, né? Como que pode? Porque, de alguma forma, é muito fácil também desconstruir a lógica do bullying. Tipo, acabar com a lógica disso. Acontece que ele atua num momento de formação da psique onde essas crianças elas não têm essa possibilidade de perceber o quão simples é desconstruir a lógica do bullying, desvalidar isso, né? Porque é só você pegar aquilo que é a sua identidade, que está sendo tratada como ofensa, e afirmar ela. Quando você afirma isso, como resposta ao bullying, ele se desconstrói igual um vírus no ar, em 10 segundos. Porque aí ele perde a lógica. Tipo, eu estou sendo ofendido e eu digo, oi, mas isso não é uma ofensa, é o que eu sou, eu tenho muito orgulho de ser o que eu sou. Acabou. Perde a força. Só que é no momento onde onde essas crianças, né, a gente está ali no momento da construção da psique, que a gente quer, tudo que a gente quer é pertencer. A gente quer pertencer ao grupo. Né? A gente quer pertencer. Então, é muito avassalador nesse momento. Né? Mas depois que você cresce, você pensa, nossa, é muito fácil desconstruir essa ideia. A gente escuta muito dos adultos, ou às vezes dos adolescentes, nossa, como eu queria ter assistido essa peça quando eu era pequeno. A gente escuta muito isso, assim. Porque é tudo isso que o Ronaldo falou, assim. É uma espécie de prisão, né? Essas pessoas elas ficam presas, né? E é muito difícil desconstruir. E essa coisa do vagabundo, para mim, me lembra muito uma coisa que a gente viveu muito na eleição agora, que é assim, geralmente vem no meio de uma farra. Porque a gente também não quis fazer aquele bullying super sério, assim, você é isso. Não, é exatamente, é no sarcasmo, é na bobagem, mas aquilo vai diminuindo a pessoa e como se aquilo não fosse ter consequência. A gente escutou muito isso sobre o nosso, infelizmente agora atual presidente. Não, isso aí ele fala da boca para fora, isso daí não é nada. Né? E sem perder, sem dar de vida... Né, importância do valor simbólico disso. E o quanto que isso também, na hora que vai ficar sério lá na frente, fica sério mesmo. Porque aí não dá o direito, não dá o espaço, não permite que se fale. Então, assim, para mim foi muito assustador, assim, e a gente fez exatamente a peça nesse arco, né? A gente estreou em janeiro, e estamos fazendo ela até agora. Tomara que continuem fazendo. Mas foi muito, né, porque isso virou uma questão de discussão, né, nas eleições. Então isso ganhou um relevo que não tinha lá em janeiro. E foi muito assustador que a gente escutou isso de muita gente, assim, não, mas isso daí não
Né? Não, isso aí não vai virar nada, isso é só uma piadinha. Né? Ele não vai para frente. Não. E aí você vai vendo a cada ação, a cada pessoa que ele escolhe, o quanto que isso pode ser devastador e o atraso que isso é. Né? Eu dou aula na Escola Livre, né? Então eu recebo pessoas de 18 anos. Né? E essa geração que chega, digamos assim, praticamente só tendo vivido um governo de esquerda, ele chega totalmente liberto, assim, a grande maioria. E eu fico pensando, gente, eu me identifico nessa pessoa. Eu falo, eu não chegaria aos 18 anos assim. Eu entendo uma escola de teatro engrossando a minha voz, entendeu? E demorando quase um ano para poder dizer a minha sexualidade dentro de uma escola de teatro. Tendo professores homossexuais que também não se diziam homossexuais. Numa escola de teatro. Então, assim, você fica imaginando quem estava lá na química, quem estava no direito, quer dizer, é assustador, quer dizer. E aí eu penso assim, não, isso andou. E aí você tem essa sensação de que isso pode voltar, é assustador. Eu tenho sentido, assim, conversando com muitos artistas, uma certa... Parece que está todo mundo meio em choque, meio parado, assim, com medo do que pode vir em 2019, meio sem saber como reagir. Vocês têm sentido isso também? Assim, Nossa, uma total. apatia? Tipo assim, a gente vai precisar de fazer alguma coisa. Eu adoro... Eu não sei se você assistiu Insetos, da Companhia dos Atores. Sim. Eu adoro aquela dramaturgia do Jobilac, porque é exatamente isso. Como ele consegue criar uma fábula e está falando exatamente do tempo que a gente está vivendo. E ele termina com uma frase que eu acho que, para mim, é a que a gente se cai como uma luva para os tempos que a gente vive. E como eu me sinto. Estamos em trânsito. Sabe, eu não consigo... Parece que a gente só está conseguindo viver um dia de cada vez. A gente não está conseguindo fazer nenhum prognóstico de futuro, nada. A gente está vivendo o que poderia ser bacana, né? Viver o presente, mas nesse caso não é bacana. A gente não está conseguindo fazer um prognóstico porque a gente não está conseguindo nem perceber a possibilidade de um futuro, né? E aí a gente vai ter que construir esse futuro, talvez, nesse presente em trânsito, aqui, né? em trânsito. Para você, Lu? Olha, não, é uma coisa... Porque eu acho que o que as pessoas talvez não percebam que vai muito além de uma questão temática. Né? Eu acho que um governo como esse, ele entra profundamente numa questão ética. Nesses últimos anos, a gente construiu não só uma linguagem de teatro, né, uma cultura brasileira, tal, como uma maneira de produzir isso e como fazer isso. Né? Eu falo assim, as pessoas, quando o grupo tem 17 anos, né, e eles, nossa, vocês construíram uma linguagem. Eu falei, não, sim, construímos uma linguagem, mas o mais difícil é construir uma ética. Né? Então, a maneira como a gente trabalha, tudo isso se reflete. Né? Você não chega ali sem que isso que está antes esteja organizado. E me parece que um governo como esse, ele vai exatamente nesse ponto. Então, o desespero vem... Né? E, obviamente, que um governo desse, ainda por cima, eleito democraticamente, né? Ainda vem com essa chancela. Assim, as pessoas falam muito numa questão econômica e liberal e não percebem os valores éticos que ele está trazendo para dentro do governo. Né? E eu não sei se as pessoas estão preparadas para isso, porque é de um retrocesso muito grande. E outra coisa, e eles já entenderam, né, essa coisa do vilanizar, eles já entenderam que os artistas vão ter um papel, já entenderam que a escola vai ter um papel de resistência, e eles vão para cima disso. Então, o desespero é que você vai perceber essas portas se fechando, né, e a gente sendo diminuído enquanto espaço. Né, enquanto espaço de atuação primeira, assim, antes da cena, até. O anterior, para chegar ali, a gente vai estar diminuído. E mesmo que o espetáculo tenha sido criado em janeiro, num contexto completamente diferente, é cada vez mais importante esse tipo de espetáculo, porque eu acho que a cultura ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico das pessoas. E a partir do momento que você leva uma criança para uma peça que trata de temas como bullying, e que faz essa criança pensar por conta própria sobre essa questão, né, num cenário que a gente está enfrentando, em que a cultura ela vai ser minada para evitar esse tipo de coisa, é resistência. Porque eu acho que tem uma coisa que, quando o Lube fala isso, né, que esse governo que chega, essa onda conservadora que se estabelece cada vez maior no Brasil, eu acho que tem a ver também com essa importância
da gente desconstruir essa lógica binária de mundo, né? A peça fala muito sobre isso, de alguma forma, né? Seja visualmente, seja no uso, na opção que a gente fez de transformar, criar os parangolés de bicho, que as crianças possam colocar eles do jeito que elas quiserem, que a gente vive um mundo, e mesmo quando o bullying opera na escola, a escola sendo esse lugar de opressão, de socialização opressora, é porque tudo opera na lógica binária. Parece que tanto de gênero quanto na estrutura dos corpos, parece que a gente só pode ser exatamente, tem que ser de um jeito, tem que ser magro, tem que ser, menino tem que se comportar de um jeito, menina tem que se comportar de outro, menino só pode usar tal roupa, menina só pode usar tal coisa, só pode brincar com tal coisa. Então eu acho que a gente tem que explodir isso, quer dizer, já tem aí muitas vozes vindo, né, para falar que tudo isso é uma grande bobagem, que existe assim, uma complexidade de identidades no mundo, e isso é riqueza, isso não é ruim, né? A gente não é igual, e é bom que a gente não seja igual, né? E eu acho que quando esse governo vem, esses valores éticos todos que se colocam, é para dizer não, eles querem que todos sejam iguais, né? Gente, já tem quase meia hora que nós estamos conversando aqui. A gente iria horas, né? Mas a gente precisa encerrar. Muito obrigada. Eu amo conversar com essa galera. Eu gosto de contar sempre esse caso. Assim, eu conheci vocês em Curitiba. Acho que a gente já falei disso, né? Não, de Histeria. Quando vocês fizeram Histeria a primeira vez. Mentira, não foi Curitiba. Eu vi Histeria em São Paulo, depois de Curitiba. Porque quando vocês estrearam em Curitiba, eu já tinha saído de Curitiba. E foi assim, paixão. Eu falei, eu quero ser amiga deles. E aí, olha, a gente foi. A gente ficou amiga até em Barcelona. Aí, quando eu mudei em Barcelona, esses dois foram para Barcelona, eu tive a honra de passar uma tarde, 2 dias, né, com vocês, que foi muito bom. E é muito bom acompanhar a construção de uma carreira tão consistente como vocês, sabe? Vocês não perdem, isso é uma construção ética, né? Não perde a essência. Por que vocês fazem isso? Continuem assim. Muitíssimo obrigada. Antônio e Laura agradecem também. Gente. Antônio, vem sempre. A gente está completamente emocionado por você. Eu achei tão bonito o Antônio querer conhecer o camarim depois, fugiu da gente, entrou no camarim, invadiu o camarim. E eu achei que é um despertar, né? A peça, a estética dela tem a ver com isso, né? A gente criou isso, essa mudança de lugar, até para você, porque o bullying tem muito a ver também com você ocupar um outro ponto de vista. Então, quando na terceira parte do espetáculo a gente inverte e as crianças vão para cima do palco, né? E os atores vão para a plateia, e como ele falou dos parangolés, quer dizer, a gente vai oferecendo essas formas todas. No CCBB a gente conseguia, até de São Paulo, a gente conseguia passar por dentro do camarim. Foi engraçado que ele fez isso, porque às vezes permite, né, pelo caminho, né? Aqui já não permitia. Mas tem um pouco muito essa coisa de revelar a construção da coisa, dizer que aquilo é construído e nesse sentido é um convite para ele construir também. Tipo, não é algo ali que eu não toco, né? Você falou do começo da peça e tem essa questão, né? O começo é super 2D, é super plano e depois ele vai ganhando volume. A bola cai, ela vem para cima de mim, os bichinhos são parangolés, que é uma maneira de você criar, mas também se metamorfosear com ele, enfim. É muito essa a nossa viagem. Mas já estou continuando o programa, que já está na hora de acabar. A gente continua. Mas bem, se deixar, ele vai meia hora, né? A gente quebra aqui. Ô, gente, então, hoje o escuro vai atrasar para que possamos conversar. Que nome também poético, bonito, mas depois a gente continua sem coisa. Vai estar continua em cartaz. Nessa segunda-feira tem às 16h. A galera está de férias já, dá para levar. E na sexta-feira também, 16h. No sábado, 11h. Gente, 11h é um horário ótimo. Os meninos não estão com sono. É ótimo. Eu fui 11h. E domingo, 11h04, domingo, 11h04. Levem, porque é muito legal. Obrigada. Valeu, obrigado, Carol. Foi maravilhoso. Valeu.